Salve, galera! Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos fazer o nosso diálogo fiscal falando de médicos anestesistas, planejamento tributário, equiparação de serviços médicos de anestesia aos serviços hospitalares, permitindo aí para clínicas do lucro presumido a redução do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então fica aqui comigo, porque olha, é um filão sensacional que você tem aí para atuar junto das clínicas de anestesistas no planejamento tributário médico. Sejam muito bem-vindos. Gente, o que acontece, né? Vamos fazer uma recapitulação antes de adentrar exatamente na questão dos médicos anestesistas. Eu gostaria de relembrar, já falei em outros momentos aqui, em outras lives, já falei sobre essa questão do planejamento para equiparação de clínicas médicas e clínicas odontológicas. Mas eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, quais são os requisitos para que uma clínica médica, pelo lucro presumido, possa ter redução do IRPJ, da contribuição social. Lembrem, por que eu estou falando de redução? Todo prestador de serviço, ao recolher o seu imposto de renda pelo lucro presumido, da sua base de cálculo, como eu brinco sempre da pizza, ele tira uma fatia de 32% e incide aí IRPJ e contribuição social. Pois bem, o que acontece? Quando nós estamos falando em redução de IRPJ e de contribuição social na equiparação dos serviços hospitalares, uma lei de 95, Lei 9249, no seu artigo 15, no seu artigo 20, trouxe o seguinte benefício. Todas as clínicas médicas, os serviços médicos equiparados ao hospitalar, podem reduzir, ou seja, ao invés de incidir IRPJ e contribuição sobre 32%, reduz para 8% e para 12%. Então, aí já vem o grande pulo do gato, que é o quê? A redução do IRPJ e da contribuição social. Ou seja, o médico, a clínica médica, vai reduzir o seu recolhimento de uma base de 32 para 8, de uma base de 32 para 12. Olha o percentual, a diferença que dá aí, que já começa aí o grande benefício. Mas por óbvio, né, essa lei 9249, ela veio com algumas alterações, algumas regulamentações, inclusive pela própria Receita Federal. E quais são então os requisitos obrigatórios para que eu possa hoje dizer que essa clínica médica equiparada hospitalar se enquadra nesse benefício? Primeiro, ela tem que ser constituída como uma sociedade empresária, ou seja, registrada na junta comercial. Segundo, ela tem que ter as autorizações da vigilância sanitária, seja municipal ou seja estadual. E terceiro, ela tem que prestar serviços equiparados ao hospitalar que estejam descritos na RDC número 50 da Anvisa, que regulamenta quais são os serviços que têm benefício. Ok. Essa discussão veio com o passar do tempo, foi discutida pelo STJ, que em recurso repetitivo definitivamente decretou o direito dessas clínicas médicas, desde que elas preencham realmente os 3 requisitos que eu acabei de mencionar. Só que começam diversas discussões. Ah, mas e esse tipo de médico? Esse tipo de clínica médica? Isso se enquadra na RDC número 50? E a gente começa a questionar diversas aplicações para diversos tipos de categorias médicas. Um dos pontos que sempre pegou muito é a questão da prestação de serviço dentro do estabelecimento do próprio prestador de serviço, ou seja, o médico que está buscando a sua equiparação a serviços hospitalares, buscando essa redução de base de cálculo, a Receita Federal, numa tentativa sempre de restringir o direito da clínica médica, ela baixou uma instrução normativa de número 1700 que disse, olha, tudo isso aí tem que ser prestado dentro do próprio estabelecimento da clínica médica. Se for prestado em estabelecimento de terceiro, não adianta que eu não vou aceitar essa redução. Então, para poder afastar essa aplicação da IN 1700, muitos contribuintes procuraram advogados e acabaram demandando judicialmente para conseguir o reconhecimento desse direito, afastando a IN 1700. Por quê? Essa IN, ela não tem força para limitar o direito que a lei que concedeu esse benefício, que é a Lei 9249, em nenhum momento ela restringiu dessa forma. Ok. Feito então os requisitos necessários para a gente poder obedecer e reduzir, né, a base de cálculo do IRPJ da contribuição social, vamos falar então das clínicas médicas
anestesistas. Vamos pensar no serviço médico de anestesista. O que acontece? Vocês conseguem vislumbrar a possibilidade do médico anestesista anestesiar alguém no consultório e sair correndo com ele para o hospital? Difícil, né? Normalmente, todo procedimento de anestesia ele é feito dentro de um bloco cirúrgico, porque é a forma que se faz o procedimento. Então, por exemplo, ou você tem um procedimento de um anestesista num bloco cirúrgico, ou num atendimento 24 horas de uma clínica, né? A pessoa chega lá e tem que ser anestesiada para fazer algum outro procedimento. Ou seja, unidades hospitalares de urgência. São ambientes que normalmente o anestesista presta serviço. E aí vem a questão, este anestesista que tem pessoa jurídica, que tem constituído como pessoa jurídica sociedade empresarial, que presta serviço em ambiente de terceiro, como é que ficaria em primeiro lugar a questão da Anvisa? Se ele presta serviço em ambiente de terceiro, ele tem a vigilância sanitária, que é um dos requisitos? E aí começou toda essa discussão. Recentemente, em 2022, teve uma decisão do STJ que negou o direito dos médicos anestesistas a terem esse benefício. Mas qual que foi o problema? Se quiser anotar aí até para ler o acórdão, eu acho bem interessante que você anote e leia. O acórdão é o recurso especial 1877568. Vou repetir. Recurso especial 1877568 do Rio Grande do Norte. Nesse caso, as clínicas médicas de anestesiologia não conseguiram equiparação, porque no decorrer da demanda eles não conseguiram fazer prova que possuíam um dos requisitos, que era a vigilância sanitária, a autorização da vigilância sanitária. E por conta disso que eles não conseguiram a equiparação. Então, não é porque eles são médicos anestesistas, que era uma clínica médica de anestesia que não dava direito à redução. Foi porque, por uma questão de matéria de prova, na época, os advogados não conseguiram fazer prova, eles provavelmente não tinham. Qual que é a grande sacada hoje, com a mudança que nós tivemos recentemente pelo posicionamento da Receita? Até fiz uma live sobre isso agora recentemente. A Receita Federal, como eu mencionei antes, não aceitava de forma alguma que para ser equiparado a serviços hospitalares você prestasse serviço em ambiente terceiro. Só que no dia 1º de novembro, agora de 2023, foi publicada uma solução de consulta COSIT da Receita Federal, ou seja, que vale para todo o território nacional, autorizando e aceitando que serviços prestados e equiparados hospitalar podem também ser prestados em ambientes de terceiro. Ou seja, se em algum momento a minha clínica médica de anestesiologia, né, e eu presto serviços no ambiente de terceiro, como hospital, ambientes de atendimento de emergência, clínicas de 24 horas de urgência ou centros cirúrgicos, qual é o terceiro requisito que negou? Vigilância sanitária. O que eu posso fazer? Eu vou utilizar a vigilância sanitária do ambiente de terceiro para comprovar que eu tenho uma clínica médica, pessoa jurídica, que eu tenho um serviço equiparado hospitalar, né, porque está na RDC número 50, e o terceiro requisito, que é a vigilância sanitária, quando eu presto em ambiente terceiro, se este ambiente provavelmente tem, dificilmente um hospital não vai ter esse tipo de autorização, eu utilizo do ambiente de terceiro. Então, veja bem, nesse caso desse RESP foi negado por conta disso. Em contrapartida, existem decisões do STJ e dos TRFs da quarta, primeira, segunda, terceira região, que autorizam ao médico anestesista, desde que ele comprove que é uma clínica médica empresarial, que tem vigilância sanitária e que tem serviço equiparado, ou seja, serviço de anestesiologia, ele tem sim o direito à redução da base de cálculo de 32, isso no lucro presumido, de 32 para 8 e para 12. Então imaginem a diferença na carga tributária. Olhem só, tem uma solução de consulta, anota aí, só que essa aí não é COSIT, essa é DISIT. Qual que é a diferença? A solução de consulta COSIT é aquela que tem abrangência nacional. A DIGIT é aquela que tem abrangência regional, tá? Tem uma solução de consulta número 3005, de maio de 2021, que veio a abordar essa questão dos anestesistas, que diz o seguinte: lucro presumido de serviços hospitalares, serviço de anestesiologia, percentual de presunção. Para efeito de determinação da base de cálculo do IRPJ devido pela pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, o percentual de presunção de 8% sobre a receita bruta, a prestação de serviço de anestesiologia, somente poderá ser utilizado quando referidos serviços
se enquadram como serviços hospitalares ou serviços de auxílio diagnóstico, terapia, patologia, clínica, ou seja, eles repetem que está na RDC número 50. A prestadora desses serviços seja organizada de forma de sociedade empresária e atenda às normas da vigilância sanitária da Anvisa. Então, lá nessa solução de consulta 3005 de 2021, que é a DISIT, ela já autorizava que os anestesistas fizessem isso desde que eu comprovasse os 3 requisitos. Isso é muito importante, ok? Portanto, o que eles concluem? Aplica-se o percentual da presunção de 32, ou seja, afasta o benefício para as clínicas de anestesia, relativamente à receita bruta obtida pela prestação de serviços de anestesiologia, quando o contribuinte não atender os requisitos legais. Se para você tiver muito claro, depois de conversar com o seu cliente, que ele tem todos os requisitos, tranquilo, você pode aplicar sim. Se tiver algum fator que não esteja bem encaixado, que você acha que possa ter risco no enquadramento da clínica médica de anestesiologia, não faça de forma administrativa, tá? A recuperação e nem a implementação desse benefício. Demande através de um processo judicial. Quando eu falo do anestesista que presta serviço no hospital, num centro cirúrgico ou num hospital 24 horas, uma clínica que faz atendimentos de urgência, o que acontece? Lembrem, ambiente de terceiro. Você já pode de pronto argumentar. Bom, ainda que seja ambiente de terceiro, ele pode sim, porque a própria Receita Federal hoje, contrariando a sua instrução normativa 1700, ao responder à solução de consulta número 247 de 2023, publicada em 1º de novembro de 2023, ela afasta o impedimento de um prestador de serviços médicos, né, não poder prestar em ambiente de terceiro. Então, nós estamos unificando 2 coisas. Essa IN 247, ela é específica de prestação de serviços em ambiente de terceiro, mas eu estou falando da clínica médica de serviços de anestesiologia que presta justamente serviço em ambiente de terceiro. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Apesar da IN 1700 dizer que eu não posso prestar em ambiente de terceiro, para que eu possa reconhecer o direito do anestesista, da clínica de anestesia, ao benefício de redução do IRPJ da base de cálculo do IRPJ da contribuição social, basta que eu comprove que ele é uma sociedade empresária de fato e de direito, porque isso a Receita pega no pé, né? Segundo, que ele presta sim serviço em ambiente de terceiro, ao contrário do que diz a IN 1700, porque inclusive o STJ já pacificou dizendo que eu posso prestar em ambiente de terceiro, e também a própria solução de consulta número 247 de 2023 da Receita Federal autoriza a prestação de serviço em ambiente de terceiro, desde que eu preencha todos os 3 requisitos: sociedade empresária, que eu tenha o serviço prestado equiparado hospitalar conforme a RDC número 50 e que eu tenha a vigilância sanitária municipal e estadual, que quando é prestado em ambiente de terceiros, eu tenho o quê? A vigilância sanitária do próprio ambiente de terceiro. Portanto, temos aqui um nicho bem específico, que é, né, você poder oferecer seus serviços de planejamento para equiparação de serviços médicos hospitalares para clínicas médicas de anestesiologia, certo? Ou seja, esta tese se aplica a outras clínicas médicas? Com certeza. Mas hoje eu decidi trazer aqui para vocês um serviço que é polêmico, justamente por não prestar em ambiente próprio, por prestar em ambiente de terceiro, e por muito tempo se achou que por conta disso ele não teria direito a esse benefício. Mas a jurisprudência já entende que pode. Portanto, da forma que eu mencionei, dessa decisão do STJ, que todo mundo noticiou que a anestesiologia não tem direito à redução, é uma chamada. Ela só não obteve porque, neste caso específico, ela não comprovou nos autos do processo que ela tinha a vigilância sanitária, certo? Só por isso, não porque era anestesiologia. E aqui eu trago para vocês uma decisão bem recente do STJ, uma decisão monocrática, anotem aí. Recurso especial 209.0046, tá? Publicado agora, recentemente, 31/8/2023. Vou repetir. Recurso especial 20.946, publicado em 38/1/2023. É um recurso especial da Fazenda Nacional contra a decisão do TRF da 5ª Região. TRF da 5ª Região concedeu o direito da clínica de anestesia ao benefício da redução do IRPJ e da contribuição social,
E o que a Fazenda fez? Recorreu do acórdão TRF da 5ª Região para o STJ, que gerou justamente essa decisão que eu acabei de mencionar. E foi negado o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, mantendo o acórdão da 5ª Região, do TRF da 5ª Região, que garantiu aí o direito à clínica de anestesia. Esse acórdão, quando garantiu o direito à clínica de anestesia, ele confirmou a sentença que estava procedente na primeira instância. Então, a primeira instância já tinha concedido o direito à clínica de anestesia ao benefício, o TRF da 5ª Região confirmou através do seu acórdão, e o STJ, ao receber o recurso especial da Fazenda Nacional, negou o provimento, mantendo a decisão do TRF da 5ª Região, com o direito aí do médico anestesista na clínica ter o direito à redução do IRPJ, da contribuição social, da sua base de cálculo no lucro presumido. Então, gente, tem bastante, né? Tem diversas outras especialidades que a gente pode trabalhar para oferecer esse tipo de serviço, mãos à obra. Isso é um serviço que se aplica tanto a contadores quanto a advogados, tributaristas, que podem sim oferecer. Muitos clientes hoje estão no lucro presumido e não sabem dessa equiparação, desse benefício, e alguns estão no lucro, né? Estão hoje tributados pelo Simples Nacional, anexo 3 ou 5, e estão perdendo dinheiro porque poderiam estar fazendo uma equiparação aí e reduzindo a sua base de cálculo, pagando um tributo mais barato pelo lucro presumido do que pelo Simples. Por quê? Não existe uma receita básica. O Simples sempre é mais barato? Depende, né? Assim como nós, pacientes, temos que ser analisados para saber qual é o melhor tratamento, o mesmo acontece no planejamento tributário médico. Ou seja, você, como especialista que atua na área, vai conseguir mostrar para essa clínica médica se ela deve se manter no Simples Nacional ou se ela deverá migrar para o lucro presumido, uma vez que talvez ela conseguirá uma redução de carga tributária significante e dependendo, né, daqui para frente. Ou aquelas que ainda não fizeram a apuração, que têm direito à equiparação aos serviços hospitalares, pode fazer a partir de hoje e conseguir ainda a restrição do que foi pago indevidamente nos últimos 5 anos. De forma administrativa ou judicial, repito, depende do caso, para saber se é judicial ou se é administrativo. A gente tem trabalhado bastante com esse tipo de questões dentro da mentoria. Dentro da mentoria tributária avançada, nós temos um grupo principalmente que é focado em aprender planejamento tributário médico, principalmente aí do pessoal que vem de uma área do direito médico, que quer justamente aprender o planejamento tributário médico para oferecer para essas pessoas que já são seus clientes, né? Você já tem um médico que já é seu cliente, uma coisa é você falar de procedimentos, né, de questões do direito médico, mas quando você fala, né, isso é super importante, mas quando você agrega valor ao seu serviço, oferecendo também o planejamento tributário médico, e eu sempre brinco, o médico, né, o cliente ouve com o ouvido do dinheiro. Quando você mostra para ele o benefício econômico, quanto ele vai deixar de recolher, quanto ele vai recuperar nos últimos 5 anos, a conversa muda. Ele passa a prestar atenção. Você pode começar por um tipo de serviço médico, de direito médico, estender para o planejamento, ou o contrário. Você pode oferecer um planejamento médico, tributário, e também oferecer outros serviços, contrato, alteração contratual, a gestão da clínica, né, a parte de termos que são preventivos para o próprio médico. Então, assim, é uma área pouco explorada, de poucos profissionais que atuam, e muitos por aí que atuam fazendo bobagem, tá? Existem muitos procedimentos incorretos, trazendo prejuízo aos médicos, ou fazendo assim de um jeitinho mais fácil para o médico pagar menos, e existe um grande risco de autuação da classe médica, né, justamente pela ausência da contabilidade correta e da forma de planejar a melhor forma de pagar menos dentro da lei, tá? Isso é planejamento, é o pagar menos dentro da lei. Então, gente, fico por aqui. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o assunto, pode me mandar direct. Se quiser saber sobre a mentoria tributária avançada, onde a gente aborda esses assuntos. Quando você entra na mentoria tributária avançada, você tem acesso ao meu curso de planejamento tributário médico, que não está disponível, né? Tem um tempo já que eu não tenho disponibilizado para venda. Só tem tido acesso ao curso quem entra na mentoria tributária avançada. Então, se você quiser saber um pouco mais de como é que funciona a mentoria, como é que faz essa abordagem dentro do planejamento tributário médico, é só me mandar um direct que eu fico à disposição e converso com vocês, tá bom? Fico por aqui, obrigado pela audiência, obrigado por quem está aqui comigo hoje. Fiquem com Deus e um bom finalzinho de semana. Beijo, até a próxima semana.